Shalom, meus queridos e amados irmãos, na graça e a paz. Aqui, pastor Ilmar Sattler Keller Kaiser, pentaneto do Conrado Sattler, que chegou no Brasil em 1837. E através de meus avós, fomos presbiterianos, e até o ano de 71, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, e aí tornei um pentecostal. Cumpri 35 anos trabalhando no Ministério Tabernáculo na minha região, mais 84 igrejas no Brasil, onde criamos e fundamos o Centro de Cultura Bereshit, um seminário que atendeu a mais de 2.000 pessoas naquela região e pelo Brasil através do online, e formamos mais de 700 obreiros ali. Aposentei como professor pelo estado de Minas Gerais, na área de Sociologia, Geografia, Filosofia e Ensino Religioso, e estamos aqui na Europa, em cidade de Leiria, no estado de Leiria, cidade de Caldas da Rainha, na igreja ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa. O seminário da ADEF é o Centro de Excelência da Educação Cristã. E o nosso seminário Bereshit, estamos aqui ministrando as aulas de Profeta Jeremias. Essa matéria do livro dos profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Na aula passada nós falamos sobre a chamada de Jeremias, a importância de se cumprir o chamado que Deus deu. Jeremias foi fiel ao seu chamado. Foi chamado para arrancar, para derribar, para arruinar, para destruir, plantar e edificar. Ele fez isso. Foi o profeta do confronto, da verdade, né? Não tinha temor, não tinha medo. Ele era um cruzado verdadeiro, né? Ele foi considerado como se fosse o Lutero naquela época. Ele enfrentava os leões e os dragões. Na aula de hoje nós queremos mostrar a cronologia da história de Jeremias. Vamos falar das datas principais desse nosso profeta Jeremias. Começando com seu nascimento no ano 645. Nessa época reinava em Judá, no sul, Manassés, já convertido, que Manassés reinou 55 anos. Primeiro ele fez muita coisa errada, idolatria, e se aliou com a Síria, e sacrificou, matou muita gente, sanguinário, né? Matou muito inocente, era agoureiro, adivinhava, né? Passava o fogo no filho, os filhos no fogo, dedicava a Moloque, né? Mas depois ele se converteu e tentou consertar muita coisa, mas não conseguiu. Veio o filho dele em 642, Amon, reinou 2 anos, também péssimo governante, e Deus levanta Josias com apenas 8 anos, no ano 640. Então, nesse ano 640, Jeremias tem apenas 5 anos quando Josias começa a reinar. O grande evento aí vai acontecer, o primeiro grande evento na vida de Jeremias, no ano 627, quando ele é chamado para o ministério. Isso é o 13º ano de Josias. Ele recebe essa chamada, que ele considera assim um jovem ainda, um rapaz, porque tem 18 anos, 20 anos vai para o exército, o sacerdote com 25 entra em treinamento e com 30 começa a exercer o ofício. Então ele considerou muito novo. Aí recebe o toque na boca, né, como Isaías, e ele passa então a ser profeta às nações. No ano 626 acontece um grande fato naquela região do crescente fértil, do Levante, né? O rei Nabopolassar toma o poder na Babilônia. E agora vai começar a coçar os assírios, caçar os assírios, né? Jeremias está no meio daquilo ali. No ano 612 derruba Nínive, cai Nínive. Jeremias está ali, atento. E os assírios fogem. No ano 609, a Batalha de Carquemes, Faraó Neco passa na costa, pela cidade de Filistéus, né, de Asdod, Ecrom, e Gaza e tal, e vai subindo por ali, Askelon, para guerrear a favor da Síria contra a Babilônia. E ele é derrotado, depois tem que voltar, né, para o Egito, e Nabucodonosor então vem. É o ano 609, Batalha de Carquemes, quando o império é consolidado na mão de Nabucodonosor. O pai dele morreu, Nabopolassar, e ele então assume o poder completo. Ele vem a Jerusalém no ano 609 e leva alguns cativos, entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O rei que estava ali, pelo povo colocado era Joacás, ele é destituído, no ano 600, não, aí nós estamos confundindo aqui. No ano 609 começa o reinado de Eliaquim.
a batalha contra o Nabucodonosor, ainda era Nabopolassar, 609. Teve uma confusão, vamos refazer. O Egito é derrotado, passa em Jerusalém, o povo tinha nomeado Joacás, que não era o mais velho, Neco, o faraó Neco, que perdeu a batalha lá de cima, apoiando os assírios, para Nabopolassar. Ele então, Nabucodonosor assume o comando do reino no ano 609, no ano 605 Nabucodonosor assume que o pai dele morre, o pai dele estava enfermo nesse período, e no ano 605 então, depois que já estava reinando Eliaquim, que em 609 o faraó Neco perdeu a batalha para Nabopolassar, veio para a terra dele, que é o Egito, mas passa em Jerusalém e nomeia Eliaquim. 4 anos depois, Nabucodonosor derrota o Egito de vez, e acaba com tudo, e acaba com a Síria, e começa a reinar no ano de 605, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, o pai dele morreu. Aí Nabucodonosor, então, vai tornar Joaquim um escravo dele, um vassalo dele, um reino tributário. Joaquim depois se rebela, né? Eliaquim, Jeoiaquim ou Eliaquim, se rebela no ano 598. Jeremias profetizou grande parte do seu conteúdo nesse período de 598 até 609, 598. É nesse período que são as maioria das profecias. Se ele é rei Eliaquim, era um rei que não tinha temor de Deus, um rei cruel. Ele rasgou o rolo da profecia que Baruque escreveu, ele não tinha temor algum, e foi um rei que não tinha temor nem para o chefe dele, que era Nabucodonosor, que rebelou contra ele, acreditando em Egito, e também não tinha temor para com Deus. E aí no ano 598 ele é morto, diz José que ele foi preso no acampamento, e depois morto e carregado, arrastado pelo acampamento afora por jumentos, não teve nem sepultura. O filho dele começa a reinar, Joaquim, no ano 598, vai reinar apenas 3 meses e 10 dias, torna-se vassalo de Nabucodonosor, e o Nabucodonosor faz Zedequias jurar diante do Deus de Zedequias, trocou o nome de Matanias para Zedequias, que ia ser fiel a Nabucodonosor. Então nós estamos no ano 598, e ele depois se rebela até o ano 587. Mas Jeremias viveu essa convulsão dos impérios, né? Ele assistiu à queda do Império Babilônico, a queda do Império Assírio, que começou no ano 612 com Nínive caindo até 609, e depois encerra no ano 605. Ele viveu os reinados de 5 reis judeus, e nós vamos encontrar Jeremias, então, no cerco de Jerusalém. Ele estava lá, 18 meses, a cidade ficou cercada, desde o 10º mês do ano 9 de Zedequias, até o 4º mês do ano 11 de Zedequias. Depois ele é levado para o Egito, pelos remanescentes que ficaram ali. Gedalias é morto, Ismael mata Gedalias, depois Jonatas, filho de Cariá, persegue Ismael, toma o povo, e eles vão para o Egito. Então Jeremias, a cronologia dele é essa daí. Vai acabar que a gente não sabe como ele morreu, porque no ano 587 ele é levado, 587 ele é liberto por Nebuzaradã, amando de Nabucodonosor, e depois a gente fica sabendo que teve uma outra leva de deportados em 582, e depois não se sabe mais a história de Jeremias. Sabe que ele foi para o Egito, tem algumas profecias dele no Egito, e aí nós estamos no ano menos de 582, talvez 570, 580, 560, não tenho a data certa disso aí. Então essa é a cronologia da história de Jeremias, começando no ano 650, 645, quando ele nasce, até aí o 580, por aí, quando vem a falecer. Fica na paz, tchau, tchau.